Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 51. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezará. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Bem, meus irmãos, nós vivemos num tempo de muita desconstrução. E no tempo que nós vivemos, ele tem o hábito de desconstruir conceitos fortes na sociedade. Não só conceitos fortes, como conceitos que são completamente necessários para a sustentabilidade de uma sociedade estável, forte e equilibrada. E por causa dessa fragilização da sociedade de conceitos fortes, nós fragilizamos inclusive as nossas concepções de vida e de fé. Sobre isso, numa entrevista, um filósofo que nem é cristão, Luiz Felipe Pondé, ele contou uma história dizendo que uma mulher na França, isso há alguns poucos anos atrás, num período da tarde, entre 1 ou 2 horas da tarde, andando em Paris, uma rua extremamente movimentada e iluminada, ela foi atacada pelo seu ex-companheiro. E ele começou a agredi-la. E agrediu aquela mulher até a morte. No outro dia, Paris estava parada, com muitos homens, com faixas dizendo: apoio a banalização da violência à mulher. Defendemos a saúde física da mulher. Abaixo a violência contra ela. E nessa entrevista ele falou o seguinte, que o que mais chama a atenção a ele é que, naquela Paris movimentadíssima, no dia anterior, não tinha nenhum homem para defender aquela mulher que a apanhava até a morte. É muito fácil no dia seguinte vir com faixas bonitas e dizendo que defende, que é contra, que quer uma mudança. Mas no dia anterior,
menos de 24 horas antes, naquele mesmo lugar, aquela mulher era surrada até a morte. E é sobre essa banalização de conceitos firmes que eu estou falando. Sobre conceitos de sacerdócio, de família, de fidelidade, de honra, de valor. E por causa dessa desconstrução, nós vemos dentro da própria igreja uma graça barata. Um Jesus paz e amor que oferece só aquilo que você quer. Ele tem aqui uma bandeja de self-service, você quer um pouco de graça, um pouco de misericórdia, um pouco de tolerância, e o restante, o outro que pegue. E esse texto que nós lemos aqui agora, ele fala justamente contra uma graça barata. Porque ele fala de uma mudança completa do coração e do caráter daquele que entende que é pecador e que precisa de Cristo. Esse texto, ele é escrito por Davi e é consenso dentro da teologia, e aquelas bíblias que tem aquela notinha antes do Salmo, você vai ver que ele fala que Davi escreve depois do seu adultério com Batseba. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas vale relembrar. Israel estava em guerra, e no lugar de Davi estar na guerra com o povo, ele não estava, ele estava em casa. E nós vemos aí o primeiro erro de Davi, porque aquela época era lei. O rei estava com o exército em campo, ele não estava. E ele, dando vazão ao seu primeiro erro, vai para a varanda da sua casa, e ele olhando em volta, ele vê Batseba, uma mulher que agrada aos seus olhos, e ele não olha só uma vez, mas sustenta aquele olhar, e ele tem um contato com aquela mulher, ele tem relações sexuais com aquela mulher, sendo ele casado, sendo aquela mulher casada, e ele engravida aquela mulher. E a história não acaba por aí, ela piora muitas vezes, porque Davi, sabendo disso, descobre que seu marido era um homem chamado Urias, um dos tenentes valiosos do seu exército, e ele manda que Joabe, o comandante do exército, mande Urias voltar para casa, para que ele tenha relação com sua mulher, e ele possa dizer que o filho é dele, e não de Davi. Só que Urias, mostrando o seu valor, ele volta do campo de batalha, mas ele fica aquartelado. Ele não vai para casa. Porque ele reconhecia que enquanto seus amigos estavam morrendo no campo, ele não podia descansar no conforto do seu lar. E Davi, vendo que ele não volta para casa, entra em contato com o Joabe, o comandante, e fala: coloque Urias na frente de um combate, que é certo que ele morra. E Joabe trama que eles ataquem uma muralha para que Urias morra, e assim acontece. E Davi continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas aí Deus dá uma missão para o profeta Natã, de trazer a luz do pecado de Davi. E agora, como falar para um rei que cometeu todos esses crimes que ele está errado? Você pode ser o próximo. E Natã, iluminado por Deus, cria uma estratégia maravilhosa. Ele chega para Davi e diz: Davi, eu preciso te contar uma história e eu preciso do seu conselho. Aqui perto aconteceu um fato terrível entre dois homens. Um era muito pobre e ele tinha só uma ovelha. Ele tratava ela como um animal de estimação. Ele amava muito aquela ovelha. E ele comia, aquela ovelha comia inclusive da comida que ele tinha na sua mesa. E aquela ovelha dormia na sua cama. E ele tinha um vizinho muito rico, muito poderoso, tinha ovelhas, bois, bodes, cabritos, muitos animais, muito dinheiro, muitas terras. E esse homem rico recebe uma visita. Só que não querendo matar nenhum dos seus muitos animais, ele manda que roube aquele único animal daquele homem, mata e serve a visita. O que fazer, Davi? E Davi, cheio de ira e senso de justiça, fala duas coisas. Primeiro, esse homem tem que morrer. Segundo, antes da sua morte, ele tem que pagar 4 vezes mais o que ele roubou daquele homem. E Natã vira e fala: esse homem é você. E Davi tem ciência então do seu pecado, e em pleno desespero,
ele dá uma resposta a Deus que nós acabamos de ler. O Salmo 51. E qual é a resposta que Davi dá? E que nós devemos dar diante da graça de Deus, que não é uma graça barata. A primeira resposta que Davi dá é reconhecer que ele precisava da misericórdia de Deus. É por isso que ele começa falando: tem misericórdia de mim, ó Deus. E esse termo misericórdia era um termo muito específico. Era um termo que alguém pedia misericórdia sem merecer. Davi está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu não mereço a sua compaixão. Eu não mereço a sua desculpa. Eu não mereço a sua tolerância. Eu não mereço a sua misericórdia. Mas eu preciso dela. Eu preciso da sua misericórdia, Senhor. E não só dela, mas eu também preciso da sua compaixão. Eu preciso do seu amor. E esse termo compaixão e amor, esse termo amor que Davi vai usar aqui, é o mesmo termo que Deus sempre fala quando ele faz a aliança dele com o homem. Então Davi está dizendo o seguinte: Senhor, mesmo que eu não mereça, eu preciso da sua misericórdia e eu preciso que o Senhor manifeste em mim aquele amor que o Senhor prometeu manifestar quando um dia o Senhor me chamou. Eu preciso que o Senhor faça valer uma aliança que eu não fiz. Eu preciso que o Senhor conserte uma aliança que eu quebrei. Senhor, tenha compaixão de mim. E esse compaixão que ele usa, ele está pedindo que Deus, ele tenha um sentimento de tanta piedade que Deus, ele se quebrante. É exatamente o mesmo termo que nós vemos na Bíblia de José, quando ele chora pelos seus irmãos. E a Escritura fala que José chora alto, que parece um grito. É isso que Davi está pedindo. Senhor, eu não mereço, mas tem misericórdia. Conserta as coisas entre nós dois. Tem pena de mim, Senhor. Que o Senhor chore pela minha vida. E quantas vezes, irmãos, nós pecamos, nós erramos e nós nos esquecemos que precisamos da misericórdia de Deus. Nós temos o hábito na nossa cultura de toda vez que nós erramos, nós queremos sempre apontar para aquele que fez pior. Senhor, eu errei, mas quanto latrocida tem no Rio de Janeiro? Quanto traficante? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não fiz mal a ninguém, só a mim. Davi está mostrando para a gente aqui que o seu argumento, que o meu argumento, quando nós usamos, ele demonstra que o coração da gente ainda não foi quebrantado por Deus. E que nós queremos usar da misericórdia que nós dizemos que conhecemos como barganha para sermos servidos quando nós queremos, da forma que nós queremos. Isso não existe. Essa misericórdia não se aplica à sua vida, porque isso não é misericórdia. Isso é apatia, isso é negligência, isso é qualquer coisa, exceto misericórdia. Então, se você precisa e quer ser alcançado pela misericórdia de Deus, se você quer que Ele refaça a aliança que um dia você quebrou, você primeiro tem que reconhecer que você precisa dessa misericórdia, e não é de boca para fora. Não é igual aquela história que o pai contava para a gente: na volta eu compro, e a gente acreditava, dava aquela amnésia, beleza, na volta compra. Não é isso. Deus conhece o seu coração lá no fundo, irmãos, melhor inclusive do que você mesmo. Antes de você contar a mentira que você ia contar, Ele já sabia da mentira que você ia contar, quando você ia contar. Então, o primeiro passo para nós alcançarmos a verdadeira graça de Deus é entendermos que nós verdadeiramente precisamos dela. Em seguida, depois disso, Davi fala duas coisas: apaga as minhas transgressões e me lava da minha culpa. Esse apagar é literalmente colocar a mão e apagar uma coisa, ela deixar de existir. E esse lavar, ele faz alusão à lavagem das roupas cerimoniais, quando elas eram impuras e elas não serviam mais para o culto. Então elas precisavam passar por um processo de limpeza para que elas pudessem então ser usadas e participar do culto de novo. Davi está dizendo que ele é indigno,
e que ele não vai ser digno de novo enquanto o próprio Deus não purificar o coração dele. Irmãos, quem purifica o seu coração não é você. Existe uma falsa concepção nos dias de hoje de que nós podemos ficar sem pecar. E eu ouvi isso no seminário uma vez. Olha que loucura. No seminário a gente ouve uns negócios que escandaliza. Eu estou há 3 dias sem pecar, Jarton. E como isso, Vaso? Você não foi arrebatado ainda? Não, porque eu não fiz nada de errado. Eu falei, e o coração? Não, o coração não vale, né? É só o que eu faço. Falei, de onde você tirou isso, cara? Não, mas se eu não faço, não é pecado. Se eu penso em roubar e eu não roubo, eu não cometi crime nenhum. Falei, você vai para o inferno assim, lindo? Irmãos, não adianta nós usarmos técnicas de melhoria da nossa rotina. Técnicas de purificação para nos livrarmos dos nossos vícios. Isso é bom. Se você puder fazer isso, isso é bom, mas o seu coração vai continuar tão sujo e tão pecador quanto. O que transforma o seu coração é o Espírito Santo lavá-lo, purificá-lo. Então, se você quer ser alcançado por um Deus que lava o coração e cura, é buscando nele a limpeza do seu coração. Não é nas suas práticas. Não, as suas práticas, elas são consequências de um coração limpo. E se você quer usar de um histórico passado de que um dia você foi um crente bom para ganhar com Deus, essa não serve de nada. Porque se você um dia foi um crente bom, foi porque o Espírito Santo um dia fez com que você fosse um crente bom. Mas num determinado momento do caminho você decidiu se afastar dele e começou a dar vazão aos seus pecados. E só quem pode purificar é Deus. Quer se voltar para Cristo? Peça a Ele para Ele lavar e purificar o seu coração. Em seguida, Davi fala, reconheço as minhas transgressões, contra ti, só contra ti pequei, e o Senhor tem razão em me condenar. Davi está dizendo o seguinte, Senhor, agora eu estou olhando o meu pecado, e eu reconheço a profundidade de cada um deles. Eu reconheço que eu matei um homem, eu reconheço que eu adulterei, eu reconheço que eu falhei com o meu povo como rei, mas o que me pesa mais no coração, Senhor, é saber que todos esses pecados, todos eles, foram contra o Senhor. Eu matei um homem e pequei contra o Senhor. Eu falhei com Israel e pequei contra o Senhor. Eu falhei com a minha família e pequei contra o Senhor. Eu falhei com outra família e pequei contra o Senhor. Meu Deus, todos os pecados que eu pratiquei foram contra a sua santidade. Quando nós pensamos assim, meu irmão, a gente consegue entender o peso do nosso pecado. A gente para com essa comparação que eu falei no começo. O que importa não é pessoas que pecam mais ou menos do que nós. É independente da quantidade dos nossos pecados, nós pecamos contra o próprio Deus. É como se nós fôssemos aquelas pessoas no dia da crucificação dizendo, se você é Deus de verdade, desce daí e salva-te. Nós olhamos para essa passagem e falamos como eles podem dizer aquilo, mas todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos isso. Nós negamos o sacrifício de Cristo. E entendendo a profundidade desse erro, Davi está dizendo o seguinte, Senhor, qualquer julgamento que o Senhor fizer de mim, o Senhor está certo. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele já tinha vivido um bocado de castigo dado por Deus por causa dos pecados dele. Ele sabia o quanto eles eram amargos. Ele sabia o quanto eles eram dolorosos. E mesmo sabendo disso, ele fala o seguinte, Senhor, o que vier é o que precisa vir, porque o Senhor está certo. Ele não perde tempo culpando Deus pelos seus problemas. Ele não perde tempo colocando na balança. Senhor, você não acha que a disciplina já está mais pesada do que o meu pecado, não? Senhor, você não acha que eu já estou sofrendo muito tempo em relação ao tempo que eu andei pecando? A gente precisa
fazer uma estatística para aliviar o coração. Não. Na verdade, meus irmãos, essa graça e essa misericórdia, elas são imerecidas. Na verdade, a disciplina de Deus é o castigo que nós merecemos todos os dias. A gente precisa mudar a ótica dessa concepção. Essa graça que nós recebemos todos os dias é um favor imerecido. Você não tem como pagar. Eu não tenho como pagar. Porque, humanamente falando, a única coisa que nós oferecemos para Deus todos os dias são mais pecados para serem perdoados. Mas, Arthur, eu sou um bom cidadão, sou obrigação de cidadão. Mas, Arthur, eu prego todo domingo na igreja um dom que Deus te deu. Eu dizimo de um trabalho que Deus te deu. Eu prego o evangelho aos outros de uma capacidade que Deus te deu. A única coisa que você oferece é um coração limitado e pecador. Não existe barganha. Não existe estatística para quando vai bater a sua conta. Entenda de uma vez por todas, irmãos. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não importa se somos cristãos há 10, 15, 20, 30 anos. Não importa o quanto nós sabemos de teologia. Não importa o quanto nós lemos a Bíblia por dia. Não importa se você já caiu arrebatado, se você rodou no peão da casa própria do Silvio Santos. Não importa nada disso. Nós somos pecadores. E é por isso que Davi fala: Senhor, o Senhor realmente tem razão em me condenar. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para os meus pensamentos, quando eu olho para o meu temperamento, quando eu olho para o meu defeito, quando eu olho para a raiva que eu sustento, quando eu olho para a vontade de me vingar, quando eu olho para tudo que eu sou, eu digo: o Senhor tem razão. Eu mereço ser condenado. E como se não bastasse, Davi ainda explica por quê. Desde que eu nasci. Davi está falando o que a gente chama na teologia reformada de depravação total do homem. Isso, em alguns círculos hoje em dia, é complicado até de se ouvir. Davi está dizendo que toda a estrutura dele é pecadora. Ele não está colocando culpa na mãe dele, não. Ele não está falando o seguinte: Senhor, o Senhor me fez pecador. Ele não está dizendo: Senhor, a culpa é da minha mãe, que eu, descendente dela, nasci pecador. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu cometi esse pecado, porque eu sou pecador todos os dias da minha vida, até a minha memória mais remota. Entendam, meus irmãos, é o que nós somos. Lembra para a criação que você teve? O trabalho que os nossos pais têm com a gente é para ensinar o certo. Ninguém nasce sabendo o certo. Quem nasce sabendo pedir, por favor, pede por favor. Quem nasce sabendo onde fazer as necessidades fisiológicas. Que criança que nasce sabendo que não pode se vingar? Criança nasce cuspindo, fazendo cara feia, roubando o brinquedo do amiguinho, sendo egoísta, contando mentira. Sou pecador, Senhor, desde que eu nasci. Essa é a nossa essência. Mas Davi não está falando no sentido de que ele era um pessimista. Não. A afirmação de Davi era uma afirmação otimista. Porque ele sabia que ele só tinha essa capacidade porque o Espírito Santo deu a ele. Nós só conseguimos entender que nós somos pecadores porque Deus nos mostra que nós somos pecadores. Porque a nossa essência, ela é tão egoísta que nós não queremos assumir que nós somos pecadores. Perceba na nossa vida, meus irmãos. Os maiores dilemas que nós temos nas nossas relações pessoais, no casamento, na relação com um amigo, com um parente, com um vizinho, com um colega de trabalho, é egoísmo. É geralmente por não queremos confessar que por mais que ele seja um miserável, nós também somos. É mais porque o nosso cônjuge não quer assumir os defeitos dele, então eu também não vou assumir os meus, porque eu tenho os meus.
mas a gente só quer mudar se o outro mudar primeiro. É quase que instintivo da nossa natureza pecaminosa. Então Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor me deu um coração que reconhece isso. Então entendam, se você tem a capacidade de, ouvindo isso, entender que de fato você é pecador, esse é um sinal da graça de Deus no seu coração, por mais paradoxal que isso seja. Por mais estranho que isso pareça. Ficar triste pela condição de quem você é o primeiro traço de que o Espírito Santo habita no seu coração. Então é uma tristeza sucedida de uma alegria. E Davi, ele continua: Senhor, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. O que é o esopo? O esopo era um tipo de bambu que eles cortavam a ponta com um ramo, eles molhavam e usavam para borrifar. Um ritual de purificação. Geralmente, esse ritual de purificação, ele servia para purificar algum judeu que tinha tocado em morto, então ele estava impuro para qualquer tipo de serviço cultico, ou também para curar doentes que não podiam mais viver em sociedade, principalmente os leprosos. É por isso que quando Jesus cura os doentes lá no Novo Testamento, ele fala o quê? Vai e apresenta-te ao sacerdote. Vai e apresenta-te na sinagoga. Porque ele passaria ali pelo ritual de purificação que atestaria que então ele foi curado, ele foi limpo. Então Davi está dizendo o seguinte: Senhor, assim como aquele leproso precisa daquele ritual de purificação para atestar que ele foi alcançado pelo Senhor, eu preciso que o Senhor purifica-me de todas as minhas máculas, de todas as minhas feridas, de todos os meus pecados, e então eu serei mais alvo do que a neve. Ele está dizendo, nesse mais alvo que a neve, é que ele entende que a purificação dada por Deus, ela é tão completa, ela é tão maravilhosa, que ele vai ficar completamente limpo. Ele fala: Senhor, a única forma de eu ser limpo é sendo alcançado por Ti. Meus irmãos, se nós estamos nessa mesma condição, de escravos do pecado, ou de caídos no meio do caminho, que o nosso clamor seja que Deus nos purifique, limpe as nossas feridas. E Davi tem uma fé tão grande de que Deus é capaz de fazer isso que ele fala: e eu vou ser mais alvo que a neve. Esse verbo aqui, se a gente fosse traduzir para o português, é como: e eu sou mais alvo que a neve. Ele está dizendo que ele tem uma fé tão grande na misericórdia de Deus, que por mais que ele esteja imundo, Deus já o purificou. Então não importa o seu pecado. Olha quantos pecados terríveis Davi cometeu. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa as marcas que você carrega. Não importa os traumas que você tem no seu coração. Não importa a raiva, o ódio, a inveja, a tristeza. Não importa o erro que você cometeu lá atrás e não tem mais como voltar atrás para corrigir. Não importa as pessoas que você feriu e elas continuam feridas e não querem te desculpar. Não importa nada disso. O que importa é saber que o Jesus, cheio de graça e de misericórdia, diz o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. E Ele nos lava. E Ele nos limpa. E essa purificação é completa, a ponto de nos libertar das nossas marcas do passado, a ponto de nos libertar dos nossos traumas do passado, a ponto de nos libertar dos nossos vícios do passado. Não existe, meu irmão, espaço para aqueles que foram alcançados por Cristo para continuar revivendo traumas, dores, mágoas, tristezas, raivas, fracassos. Não existe espaço para isso, porque nenhuma dessas coisas são mais poderosas do que a graça de Deus, que é infinita. Só Ele pode curar profundamente o nosso coração. E é por isso que ele diz: faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Porque depois que o leproso ele era purificado, ele podia voltar para a cidade. O que acontecia naquela época? Existia uma lei. O leproso, quando atestava a sua lepra, ele era expulso da cidade. As cidades elas eram cercadas por muros para serem protegidas. Então ele tinha que viver fora, sozinho, sem família, sem casa, sem religião.
E quando ele precisava entrar por uma questão de exceção, comida ou proteção, os portões eram abertos, ele gritava: olha o imundo passando. E todo mundo fugia dele, inclusive os seus parentes. Mas quando ele era curado, ele passava por esse ritual de purificação, atestando que ele era curado. As portas se abriam e a cidade se enchia de júbilo, porque aquele homem que estava ferido foi curado. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, que eu possa me alegrar mais uma vez na comunhão dos santos, que eu possa me alegrar mais uma vez na sua presença, na minha família. Senhor, que a cura no meu coração seja tão completa, que eu me alegre, não só comigo e contigo, mas com aqueles que me cercam. A cura de Cristo, ela é completa. E todas as vezes que Ele nos alcança, Ele nos dá a capacidade de voltar atrás, aonde nós caímos e consertarmos. Mas se a pessoa morreu? Mas se a pessoa não quiser mais? Deus, Ele te dá outras pessoas, outros irmãos, outros amigos. E essa aqui é a graça da comunhão dos santos. É um lugar de pessoas completamente diferentes de você, que você nunca esbarraria no senso comum, que você nunca teria visto se você não viesse aqui. Mas são essas pessoas que Deus mandou para você cuidar e ser cuidado. Aquela pessoa que quando você entra na igreja te abraça e dá um sorriso tão maravilhoso que você se sente preenchido. É aquele que te chama no canto e te dá aquela bronca que você não ganharia em lugar nenhum, mas ela que faz você mudar. É aquela pessoa que olha para você e diz: aconteceu alguma coisa, quando ninguém na sua casa olhou e perguntou. É sobre esse tipo de restauração que Davi está dizendo. E esse é o lugar disso. A igreja é o lugar desse tipo de restauração, de júbilo, de cura, de alegria. Davi então está mostrando para a gente que aqueles que são alcançados por Cristo, são purificados por Ele, curados por Ele, entendem a cura para si e são agora capazes de reconstruir as suas relações. Esses são passos de causa e consequência. Mas ele não para por aí. Existem mais questões que são consequências da verdadeira graça de Deus na vida do homem. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Senhor, se antes o meu coração estava sujo de pecado, que agora ele seja limpo. E que se antes eu andava na inconstância da fé, que agora eu seja constante. Algumas versões falam de espírito inabalável. Esse termo que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, que todas as vezes que o pecado bater na porta do meu coração de novo, ele não ache entrada. Ele está dizendo para Deus que agora ele não mais brincaria com seus prazeres. Ele está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu não quero perder mais nenhum minuto da minha vida com aqueles prazeres passados, porque em Ti eu achei completude, eu achei satisfação. E uma das mais consequências daquele que se encontra por Cristo é não achar mais satisfação nos seus pecados passados. Porque se nós continuamos a namorar os nossos vícios, os nossos pecados, da mesma forma que sempre o fizemos, isso é sinal de que nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus, ou porque num determinado momento do caminho, nós decidimos tratá-la de qualquer jeito. E é sabendo disso, ele fala: Senhor, não me expulse da Tua presença. E não tire de mim o Teu Espírito Santo. Ao contrário do que muitos pensam, Davi aqui não está falando sobre salvação. Salvação ele está falando no versículo seguinte: traze-me de volta a alegria. Deus guiando a vida dele. Porque o texto do Antigo Testamento fala para a gente que quando Saul, o primeiro rei de Israel, seu trabalho, ele passa agora gerir a sua vida pelas suas próprias mãos. E o que acontece?
Israel é destruído. A Arca da Aliança é roubada e ele se mata. Todos os seus filhos também são mortos naquele dia. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero que o Senhor abandone mais a minha vida. Eu quero que todas as decisões que eu tomar, para tudo que eu for fazer, que o Senhor esteja me guiando. Eu não quero mais ter nenhuma garantia no meu intelecto. Eu não quero ter mais nenhuma garantia nas minhas próprias mãos. Senhor, eu não quero confiar no fato de que eu sou o melhor rei que Israel já teve. Eu não quero confiar no fato de que eu destruí todos os inimigos de Israel e restaurei a religião. Não. Eu quero confiar no fato de que o Senhor continua guiando a minha vida. Entenda isso, meus irmãos. Volto a dizer, não importa as marcas que você carrega, Deus, Ele vai continuar iluminando o seu caminho, guiando você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai consertar o seu coração a tal ponto que todas as decisões que você tomar sobre o futuro, sobre família, sobre fé, sobre você mesmo, serão guiadas por Ele. Porque a graça de Deus, ela não é barata, ela é completa. Ele não simplesmente nos dá a sensação de que nós somos pecadores, mas Ele dá a sensação de que nós somos pecadores, oferecendo uma cura, e não somente uma cura existencial, mas a cura de todas as vertentes da nossa vida. Por isso esteja confiante, se você foi alcançado pela graça de Cristo, todos os passos que você dá, todos os dias da sua vida, são confirmados pelo Espírito Santo. Alegre-se, continue caminhando, continue seguindo adiante. E Davi fala: Senhor, que alegrias no caminho, perdemos essa alegria. É comum nós dizermos que lá atrás eu era mais contente no Senhor. Lá atrás eu lia mais a Escritura, eu orava mais. Lá atrás eu sorria e chorava mais na presença de Deus. Se você não faz isso, é porque a alegria de pertencer a Cristo, ela se fragilizou. E ela se fragiliza por muitos motivos. A gente poderia enumerar aqui durante dias. Ela se enfraquece pela sua instabilidade espiritual, pela sua falta de oração, pela sua falta de leitura da Escritura. Ela se enfraquece porque alguém na igreja pode ter te ferido. Ela se enfraquece porque você pode ter ferido alguém na igreja. Ela se enfraquece porque um parente pode ter te feito mal. Pode ser porque você fez mal para algum parente. Te enfraquece porque a sua ansiedade com o futuro é tão grande que você não consegue pensar em nada senão no futuro que nunca chega. Te enfraquece por causa de uma perda que você nunca mais vai conseguir restituir. E nunca vai mesmo. Então sonhe uma lista gigantesca. O que importa aqui não é a lista. O que importa é saber que, independente da lista, Deus nos traz de volta a alegria da salvação. Porque ela não depende de nós. Ela não depende do nosso currículo. Ela não depende do nosso histórico. Ela depende da graça de Deus, que é completamente inabalável. Não existe nada na humanidade que aconteça que abale a graça de Deus, porque tudo está na sua mão. Ele conhece todas as coisas. Não existe nenhum pecado que você cometa que abale Deus e o assuste, porque Ele sabe de todas as coisas. É por isso que a Escritura diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que Lutero, transliterando, vai dizer o seguinte: peque, se afunde na lama, se afunde no pecado e depois olhe para Cristo e receba a purificação da sua alma. Ele está dizendo o seguinte: não importa o quanto você se sujou, não importa o quanto você pecou, não existe pecado e marca que são maiores do que o poder purificador de Deus. Por isso, se seu coração anda triste, peça a Deus: Senhor, traga-me de volta a alegria da tua salvação, e nele, não nos outros, não nas expectativas, não em você, nele, você vai encontrar. Ele agora fala da consequência disso. Ele fala de 3 consequências. Primeiro, Senhor, depois disso, eu terei um espírito pronto a obedecer, e eu ensinarei os teus caminhos. Segundo,
Senhor, livra-me da culpa dos meus crimes de sangue. Terceiro, dá palavras aos meus lábios. O que Davi está dizendo aqui? Está dizendo, Senhor, depois de eu reconhecer o quanto é ser pecador, depois de eu reconhecer a sua cura, a sua purificação, a minha vida terá 3 consequências. Primeiro, eu vou falar dessa graça aos outros. Segundo, eu todos os dias vou me lembrar do quanto eu sou pecador. E todos os dias vou te pedir para o Senhor me livrar de mim mesmo. Terceiro, vou buscar no Senhor inspiração do seu Santo Espírito para continuar falando da sua palavra. O que Davi está ensinando para a gente aqui? Está ensinando que a partir do momento que nós somos purificados por Deus e que nós somos alcançados pelo seu Espírito, só existe um caminho. O caminho de sermos ferramentas na mão do Senhor. Davi está dizendo que por ser alcançado agora, ele vai querer alcançar os outros. E eu te faço essa pergunta. Há quanto tempo você não tem alcançado e caminhado com ninguém? Há quanto tempo você não tem orado, dado a mão para uma pessoa? Há quanto tempo você não tem discipulado, ouvido, aconselhado, ligado, cuidado? Se for há muito tempo, cuidado, meu irmão. Porque pode ser que você tenha entendido a graça de Deus de forma errada e esteja usufruindo de uma graça barata que vai te levar para o chão de novo. Porque aquele que é alcançado e purificado por Cristo, só existe uma consequência. Ele pega na mão dos outros, porque ele sabe o quanto é importante ser pego na mão de alguém. Depois disso, Davi diz o seguinte: Senhor, que todos os dias você me livre dos meus pecados de sangue. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos dos nossos erros e nos tornamos completamente hipócritas e fanáticos. Quando nós ouvimos falar do pecado do outro, nós tacamos pedra, condenamos, viramos as costas. E nós nos esquecemos dos nossos, que muitas vezes foram piores. E ainda que não tenham sido piores, eram pecados que nos levariam para o inferno. Se você não tem misericórdia do outro, se você é aquele que olha o jornal desejando a morte de alguém, se você é aquele que lê notícia com gosto de sangue na boca, talvez você esteja usufruindo de uma graça barata que vai te lançar no chão. Porque aquele que foi alcançado por Cristo entende o quanto é pecador. E por mais que não tenha cometido os pecados terríveis que os outros cometeram, sabe da capacidade que tem de fazê-lo da mesma forma. Aquele que foi alcançado por Cristo tem a capacidade de fazer como Estevão, quando apedrejado até a morte, ao dizer: Senhor, não coloque sobre o ombro desses homens esse pecado. Irmão, quando nós paramos para pensar na lei do apedrejamento, é difícil ouvir essa oração de Estevão. A lei do apedrejamento imobilizava aquela pessoa para ela não fugir. Um tamanho tal que o apedrejamento doesse e durasse bastante tempo. E esse homem, apedrejado dessa forma, está dizendo o seguinte: Senhor, que esses homens não sejam culpados desse crime. Porque Estevão sabia que todos os crimes que ele cometeu contra Deus foram perdoados pela graça de Cristo. Então, uma consequência daqueles que foram purificados por Deus é ter a mesma misericórdia que Deus teve na nossa vida. E em terceiro ponto, ele fala: Senhor, dá as palavras certas para os meus lábios, porque o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios. O que eram esses holocaustos e sacrifícios? Todo ano, uma vez por ano, em Israel, tinha o dia da expiação. Era uma festa, e aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, só aquela vez que ele podia entrar, e se Deus não aceitasse aquela cerimônia, ele seria fulminado. Entrava com um cordeiro, ele era sacrificado ali no altar, e um carneiro ele era sacrificado nos portões da cidade, ele ia embora sangrando até morrer, como Jesus foi sangrado até a morte fora dos portões da cidade. Só que várias vezes no Antigo Testamento os profetas diziam que no lugar daquela fumaça subir como cheiro agradável ao Senhor, ela o enojava.
Porque esses ritos, eles não servem de nada se eles não forem consequência de um lábio de coração guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo não têm uma religiosidade vazia. Não acha que a sua fé se baseia em estar arrolado ao molde de membros de uma igreja, de vir todo domingo, de contribuir e de trabalhar. Por quê? Porque ele sabe que isso é uma consequência. Então, se você foi alcançado por Cristo, e num determinado momento da caminhada, você começou a achar que você é um crente bom demais, tem um coração maravilhoso demais, é piedoso demais, talvez você também tenha sido alcançado por uma graça barata, que num determinado momento da caminhada, ela também vai derrubar você. Porque quando nós somos alcançados por Deus, nós entendemos que isso que nós fazemos aqui é só uma consequência da gratidão que nós temos por um Deus que guia todos os dias os nossos lábios, os nossos corações. Todas as vezes que nós contribuímos, é um momento de alegria para saber, Senhor, isso aqui contribui, não é nada em relação ao que o Senhor me dá. Senhor, toda vez que eu subo esse púlpito e eu prego, não é nada em comparação a todas as vezes que o Senhor falou ao meu coração. Todas as vezes que eu largo o meu luxo dentro de casa para vir aqui à igreja, eu digo o seguinte, Senhor, isso aqui não é nada em relação a toda a comunhão de uma vida inteira que o Senhor tem comigo. E o final desse salmo diz o seguinte, por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos pelo seu altar. Os teólogos dizem que esses 2 versículos foi um acréscimo. Mas não um acréscimo, irmãos, entendam isso, tá? Não é um acréscimo de heresia ou de desconstrução da fé, não. Quando esse salmo foi escrito, aquele que escreveu estava dizendo o seguinte, Senhor, que da mesma forma que Davi teve esse coração quebrantado, que o coração de Jerusalém também seja quebrantado. Que da mesma forma, Senhor, que Davi teve o seu coração guiado e purificado pelo Senhor, que Jerusalém tenha o seu coração guiado pelo Senhor, e que todos os dias das nossas vidas nós vivamos essa graça. E o que é que nós aprendemos aqui com esse texto? Que quando nós nos encontramos verdadeiramente com a graça de Cristo, nós entendemos o quanto nós somos pecadores, mas entendemos que existe uma mão de graça que nos levanta do chão. E não só nos levanta, mas cura todas as nossas feridas. E não só cura as nossas feridas, mas nos dá um novo motivo para seguir adiante. E não só nos dá um novo motivo para seguir adiante, mas seguindo adiante, Ele nos faz falar dessa mesma graça para aqueles que nos cercam. E isso só é possível porque lá naquele dia, na cruz do Calvário, Cristo pagou pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que era santo, levou nas suas costas o pecado de cada um de nós, mesmo aquele mais mesquinho que nós escondemos. Aquele pecado que você não fala para ninguém, que é ridículo. Ele foi levado por Cristo naquele dia. E é por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está dizendo literalmente, Deus Pai, por que o Senhor está virando as costas para mim nesse momento de dor? Porque naquele momento, o castigo que nós sofreríamos, Cristo sofreu. Mas não terminou ali, porque Ele venceu a morte. E hoje, nós sabemos que a sua vitória também é a nossa vitória. Vamos orar? Senhor Jesus, graças nós te damos, porque pequenos como somos, frágeis como somos, pecadores como somos, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu mandar o seu único e precioso Filho para morrer por nossos pecados, pelos maiores deles e também pelos menores. O seu amor é tão grande, Senhor, que o Senhor não poupou o seu Filho primogênito. E nós muitas vezes poupamos o nosso tempo para não ajudar o outro. Poupamos o nosso talento para não servir o outro. Poupamos a nossa vocação para não te servir. E mesmo assim, o Senhor morreu no nosso lugar.
Que hoje cada um dos nossos corações tenha um senso do quanto nós estamos distantes do Senhor. Do quanto na caminhada nós nos perdemos, Senhor. Mas que, chorosos e tristes diante da realidade de quem nós somos, esse choro possa ser substituído pela alegria de sabermos que o Senhor nos recebe de volta todos os dias. Que o Senhor lava a nossa alma e nos purifica do nosso pecado. Que o Senhor traz de novo a alegria da tua salvação. E que essa alegria nos sustente todos os dias. Que essa alegria resplandeça da nossa vida a ponto de levar luz àqueles que nos cercam. Que essa alegria seja confirmada pelo som dos nossos passos, cada um deles até o dia da nossa morte. É essa oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.